Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal, tá no ar o Memória Alvinegra e aqui o Botafogo sempre joga em casa. Edição das 14 horas no ar, primeira edição aqui do canal Memória Alvinegra nesta sexta-feira, véspera de Botafogo e Chapecoense. E hoje, sexta-feira, também teremos a edição das 20 horas com o pré-jogo de Botafogo e Chapecoense, daquele jeito todo especial que o Memória Alvinegra gosta de fazer aqui para vocês, trazendo histórias, trazendo curiosidades e também números do confronto, porque a gente quer saber como o Botafogo está atualmente contra o seu adversário desta semana. Tá? Deixa o like, comenta, compartilha, é importante que você faça isso. Obrigado a todo mundo que está chegando, a audiência que vocês estão dando ao canal Memória Alvinegra tem sido muito importante nesses últimos dias. Então, eu quero falar com vocês sobre Danilo, que está chamando a atenção do mundo, e dizer um adeus para Reebok e um oi para Mizuno. Roda a vinheta e bora pro vídeo. Vamos começar falando aqui sobre a saída da Reebok e a chegada da Mizuno. É uma chegada muito parecida da nova fornecedora em comparação com a fornecedora já quase antiga do Botafogo. Mas antes, vamos falar um pouquinho aqui da nossa relação com a Reebok, né? Porque quando o Botafogo fecha a sua venda da SAF para o John Textor, e joga com uma camisa totalmente sem nenhum tipo de ligação com qualquer empresa, né? O próprio Botafogo, que sempre desenhou em suas camisas, desenha uma camisa, mas sem a marca de uma empresa por trás, né? Fazendo a distribuição global, por assim dizer, da camisa, né? Antes disso, a gente ficava muito fantasiando quem a gente gostaria, né? Que assumisse o manto do Botafogo, né? Assumisse, entre aspas, o manto do Botafogo. E muita gente ficava, não, eu quero a Nike, eu quero a Adidas, eu quero a New Balance, eu quero fulano, eu quero Macron, eu quero isso, eu quero aquilo, né? E eu lembro que eu fiz até um vídeo aqui quando o canal ainda era dominado pelo mato, né? Eu me lembro que eu fiz um vídeo aqui defendendo que o Botafogo poderia fechar com a Macron. Eu gostava da Macron, inclusive a Macron fazia uniformes bonitos naquela época. O uniforme da Real Sociedade era lindíssimo, né? Tinha um degradê do branco para o azul, era muito legal o uniforme. Vou tentar achar essa imagem aqui na edição e aí eu vou colocar aqui para vocês verem o que era o uniforme da Real Sociedade. Eu achava bonito e eu defendia a Macron, tá? Mas o Botafogo fecha com a Reebok. E todo mundo fica meio que com o nariz torcido. Porque, Reebok, o que é isso? Não sei o que, por que Reebok? Né? E uma coisa que eu poderia trazer aqui, que eu posso, né, no caso, trazer aqui de certeza para vocês, é que na época, quando sai a notícia de que a Reebok é a fornecedora de material esportivo do Botafogo, eu pensei assim, olha, tomara que eles façam um bom trabalho, porque na NFL eles fazem um bom trabalho. Lembrando que naquela época, antes da hoje Adidas e Nike dominarem o mercado da NFL, quem dominava o mercado da NFL era a Reebok. A Reebok vestia muitas equipes na NFL. Então eu pensei, pô, pode ser que more aí então a ideia do John Textor de globalizar a marca. Você pegar uma grande empresa dos Estados Unidos, ele sendo americano, e fortalecer a imagem do Botafogo nos Estados Unidos primeiro, para depois globalizar a marca de fato. Né? E a Reebok acabou sendo uma escolha, por mais que a gente tenha torcido o nariz lá atrás, acabou sendo uma escolha que fez da nossa vida um sonho, por assim dizer. Passamos algumas vergonhas, aconteceram coisas esquisitas nessa parceria entre Botafogo e Reebok, mas no frigir dos ovos, a nossa a nossa alegria com a Reebok foi muito maior. Uniformes lindíssimos, tanto os uniformes festivos, né? Festivos assim, os uniformes em parceria com as patrocinadoras, quanto os uniformes de jogo mesmo, lindíssimos, né? Trazendo aqui pela memória, como não lembrar, né, daquele jogo da noite estelar, né, em que a gente estreia
o uniforme 4, ainda com o patrocínio da Parimat, né? E falta luz naquele jogo. Inacreditável. As coisas mais incríveis aconteceram com o Botafogo nessa época com a Reebok. Coisas engraçadas como essa da falta de luz que deixou a gente revoltado, mas olhando para trás hoje, a gente pode até achar engraçado, né? Incomum aquilo ter acontecido, coisas que só acontecem com o Botafogo. Mas também tivemos a tristeza muito grande da derrocada e a Reebok estava lá com a gente. E depois a Reebok volta ainda em 2024 com outros uniformes lindíssimos. O meu favorito, no meu gosto aqui, o uniforme que eu chamo de camisa do futuro, que é a camisa da final da Libertadores de 2024. A Reebok, em parceria com o Botafogo, nos deu as conquistas das nossas vidas. O Brasileiro de 24 e a Libertadores de 24. Claro que a gente gostaria de ganhar muito mais com a Reebok, o Botafogo tinha condições. Mas aí a gente vai entrar numa celeuma aqui de parte administrativa, eu não vou mais falar disso aqui porque vai ter hora e momento para eu falar disso, não é o momento agora, né? E a gente diz adeus para a Reebok, uma empresa que não, não tinha nenhum tipo de mercado aqui no Brasil e hoje com certeza entrou no hall das grandes empresas de material esportivo do futebol brasileiro, tá? E agora a gente diz oi para uma empresa que chega no Brasil como chegava a Reebok, com a gente torcendo o nariz, achando esquisito, mas que vem a Mizuno. A Mizuno que roda o mundo com muitas equipes, não só no futebol, mas também no vôlei. Tem um post no Instagram do Memória Alvinegra que eu fiz meses atrás, falando onde a Mizuno trabalha no mundo esportivo, né? Então, seja bem-vindo a Mizuno, entre aspas, uma desconhecida na comunidade do futebol brasileiro, mas da última vez que a gente trouxe uma desconhecida da comunidade do futebol brasileiro, a gente foi muito feliz. Então, Mizuno, seja bem-vinda e que a gente seja muito feliz com vocês também. E agora vamos falar aqui, nessa parte final do vídeo, nessa segunda parte, vamos falar aqui sobre Danilo. Danilo, que já vinha chamando a atenção deste que vos fala, não é a primeira vez que eu falo do Danilo aqui. Danilo, uma baita contratação do Botafogo, um baita jogador para o Botafogo, o jogador mais inteligente desse time, que no início da temporada de 2026 estava fazendo uma dupla muito boa com o Montoro, mas o Montoro deu uma caída, talvez mental, alguma conversa tem que ser feita ali com o argentino, mas Danilo e Montoro estavam fazendo uma dupla muito boa, e ali foi a primeira vez que eu acho que eu falei com vocês que, olha, Danilo, na época eu estava defendendo o Vitinho na seleção, não que eu não defenda ainda, eu ainda defendo, acho que o Vitinho poderia ser convocado, mas o Vitinho neste momento não está se ajudando, né? Mas mesmo quando eu cobrava a convocação do Vitinho, eu já falava, e tem o Danilo. Danilo é outro jogador que pode ser convocado pela seleção. Eu acho que talvez o Memória Alvinegra tenha sido o primeiro canal que abriu os olhos para o Danilo. E agora fica a pergunta, a Espanha está de olho no Danilo? Isso porque o Diário AS da Espanha, depois da partida do Botafogo contra o Racing, em que o Danilo faz o gol da vitória, olhando as partidas de 2026 do Danilo, essa partida contra o Racing não foi nem a melhor partida, o suprassumo de partidas do Danilo. É que ele entra no jogo e ele é tão inteligente que ele entra e faz a diferença, tá? Mas se a gente for pegar todas as partidas do Danilo com a camisa do Botafogo até aqui, a partida contra o Racing não foi a melhor partida, mas o Diário AS ficou realmente emocionado com o desempenho do Danilo. E segundo o Diário AS, eles estão ansiosos esperando o nosso camisa 8 na Copa do Mundo. Eu já cravei aqui que o Danilo precisa ser convocado e não para compor elenco. O Danilo tem que ser convocado para ser titular do lado do Casemiro. O crescimento que ele oferece ao Casemiro, estando do lado, a dominância que ele exerceu no meio de campo do Botafogo, eu não vi nenhum jogador nesse ciclo de Copa ter essa dominância do Danilo. Pode botar aí Bruno Guimarães, Paquetá,
eu não vi nenhum ter essa dominância e, principalmente, eu não vi nenhum fazer o Casemiro crescer como jogador da seleção, como o Danilo fez o Casemiro crescer nesses dois jogos contra França e Croácia. Danilo foi muito bem, então, para mim, eu cravo ele na Copa do Mundo e não só como jogador para compor elenco. Eu cravo ele como jogador titular ao lado do Casemiro hoje, tá? Então, o Diário AS finalmente abriu o olho. O Diário AS espera o Danilo na Copa do Mundo. E aí eu venho com uma notícia triste aqui. Porque, assim, triste para nós botafoguenses que queríamos ter mais o Danilo jogando com a nossa camisa. Mas a situação do Botafogo é tão ruim que a gente sabe que o Danilo, o Montoro, Barreira, todos eles possivelmente vão embora do Botafogo ao fim da Copa do Mundo, tá? A Copa do Mundo, para quem, para a gente se familiarizar aí com coisas fora futebol, a Copa do Mundo é como se fosse o São Paulo Fashion Week da bola. É onde as tendências se mostram. Então a Copa do Mundo é onde as tendências aparecem e aí elas viram uma rotina no futebol mundial. E assim, sendo a Copa do Mundo um São Paulo Fashion Week do futebol, o Danilo desfilando o seu futebol, você acha que o mundo da bola não vai ficar de olho? Ao fim da Copa do Mundo, a gente não sabe qual vai ser o resultado, tomara que seja do Brasil hexacampeão, né? Mas a gente vai ver um assédio muito grande ao Danilo. Se o AS já está pontuando o Danilo como alguém que a Copa do Mundo precisa ver, é sinal que grandes clubes da Espanha já estão de olho. E se grandes clubes da Espanha já estão de olho, a gente já sabe que Big Six da Premier League está de olho, França está de olho, Alemanha está de olho, Itália está de olho, está todo mundo de olho no Danilo. Então, tomara que ele faça uma grande competição. Tomara que o Danilo seja realmente convocado. Ele tem até o dia 18 de maio para confirmar a sua convocação para a Copa. A última partida do Danilo, antes da última convocação do Carlo Ancelotti, se não me engano, vai ser no dia 16 de maio. E no dia 18 tem a convocação para a Copa, já visando as partidas contra Panamá, despedida no Maracanã, visando a partida contra o Egito, partida nos Estados Unidos, e na semana seguinte a estreia na Copa do Mundo. Tomara que dê tudo certo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve se você ainda não se inscreveu. Vídeo feito, vídeo entregue. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.